É isso aí, estamos de volta, eu sou o Val Cabral e esse é o programa Olho no Olho. Nesse bloco a gente vai travar aqui um bate-papo com o professor Guilherme, né, o José Carlos Guilherme Santos, ele que é coordenador do movimento de criação do Estado Bahia do Sul. E este é um movimento que já perdura mais de 70 anos e que esporadicamente ressurge, e às vezes com muita força, às vezes incipiente, enfim, as coisas ainda não estão definidas em que situação, ou pelo menos eu imagino, em que situação está hoje a perspectiva de criação do Estado Bahia do Sul. Então a gente começa a perguntar, primeiro a gente começa saudando o professor Guilherme com o nosso bom dia e perguntando para ele por que criar-se o Estado Bahia do Sul, professor Guilherme. Bom dia, Val Cabral, bom dia, sul-baianos. Eu ouvi aqui a sua fala, você tem orgulho de ser sul-baiano, acho que é um orgulho de todos nós, né? A gente está no estado da Bahia, mas buscamos a nossa independência como sul-baianos. E respondendo à sua indagação sobre por que muitos movimentos no Brasil estão em atividade tentando essa independência territorial e política, porque isso beneficia a população independente. De forma, a Bahia é um estado continental, maior do que muitos países juntos. Então o que acontece? A dificuldade que o governo central tem para atender às necessidades de todas as regiões é muito grande. Alguma região deixa de ser atendida. E nós aqui, apesar de no passado termos sustentado esse estado, vivemos de cuia pedindo aí aos governadores algum benefício. Quando tem alguma migalha, vem cá, se anuncia que fez isso, fez aquilo. Mas a gente sabe que o estado da Bahia é devedor. A Bahia de Salvador é devedora com a Bahia do Sul. E a população daqui sofre muito com isso. Pela distância, a questão administrativa, o serviço público para as regiões longínquas é mais difícil de se prestar, de forma que muita gente aqui da nossa região e de outras regiões do estado tem que se deslocar para Salvador para fazer alguns tratamentos de saúde que às vezes a região não oferece. Então nós teremos aí, com a nossa independência, nós teremos uma distribuição de renda maior, nós teremos uma região que está hoje numa situação precária, com desenvolvimento econômico, a vida das pessoas vai melhorar. Aí você citava aí a questão do turismo. A Bahia, ainda hoje, é sustentada pelo turismo da Bahia do Sul, esses municípios que você citou aí. E é um percentual considerável. Se a gente for observar e fazer, nós fizemos isso, esse estudo, né, de que o turismo hoje garante a Bahia de Salvador. Turismo do sul da Bahia garante a Bahia de Salvador uma arrecadação considerável. E isso não retorna para cá. Tá? Não há investimento no turismo, não há investimento na saúde, na infraestrutura da Bahia do Sul. E nós podemos nos tornar uma região independente sem prejudicar Salvador, sem prejudicar. O jornalista Kleber Torres, ele até fez um artigo falando sobre isso, né? E a independência não causaria prejuízo à Bahia de Salvador. Por conta de que os recursos que Salvador tem seria empregado lá na sua região e em outras regiões. Nós temos hoje uma vontade popular de independência. Nós temos a situação de, hoje, o Estado de São Francisco, né? O Estado de São Francisco, que passou nas comissões de Constituição e Justiça da Câmara Federal, está hoje arquivado. A nossa luta aqui no Estado da Bahia do Sul é grande e remonta a muitos anos. Nós tentamos reorganizar e estamos ainda buscando essa reorganização, mas a sua pergunta foi só por que criar? É porque melhoraria, de forma muito simples, né? Melhoraria a vida do povo de modo geral, isso geraria riqueza e nós deixaríamos de depender do governo de Salvador. É isso, Guilherme. Desde o início da apresentação desse projeto, que lá tinha a denominação de Estado de Santa Cruz, aos tempos atuais, a própria legislação
né, que reza sobre essa questão de divisão territorial, ela acaba tendo assim uma mudança muito intensa, né, muito grande. Só para você ter ideia, quando o projeto, até pouco tempo atrás, uns 3 décadas atrás, só quem decidia se aquele território seria independente ou não eram os moradores da região, aqueles que pudessem comprovar que no perímetro geográfico daquela área estaria habilitado a decidir sim ou não pela criação do novo Estado ou divisão do Estado. Na verdade, criação do novo Estado. Foi assim em Tocantins, foi assim em Mato Grosso do Sul, mas não foi assim, por exemplo, no Pará. Né? O Pará tem, na zona metropolitana de Belém, uma concentração de quase 80% da demografia estadual. E para agravar mais ainda, existem lá no Pará mais 3 regiões buscando independência. E de uma vez só foi feito um plebiscito e os 3 perderam para a zona metropolitana em função justamente de que Belém detinha a grande maioria da população que ia querer permanecer explorando essas outras regiões que são ricas em minerais, em recursos naturais. Então, aí mudou, né? A legislação mudou. Hoje já não é somente a região que está sendo exigida nessa questão da criação do novo Estado. Né? Então, nós temos uma realidade em que, uma vez colocado para os baianos se aceitam ou não a criação do Estado do Bahia do Sul, é todo o Estado que vai votar, todo o Estado da Bahia. Né? Por isso, uma necessidade de coligação, de ajuntamento de propostas com essa ideia da criação do Estado São Francisco lá na Bahia do Norte, cujo poder demográfico também é muito menor do que o nosso, que é menor do que a região que seria compreendida ali no Recôncavo, ou seja, na zona metropolitana de Salvador, porque só a zona metropolitana de Salvador já tem habitação muito maior do que essas regiões. Então você teria dificuldade. Mas aí veio dentro do projeto a proposta de se buscar também ampliar o projeto até Minas Gerais, porque os mineiros também votariam. E como Minas Gerais tem uma população muito maior do que a Bahia, ou maior do que a Bahia, aí haveria um equilíbrio numa disputa de plebiscito. É isso que eu quero perguntar. Essa é a estratégia? Sim, essa é a estratégia. Porque aí dentro, e além disso, a gente pode estar também conscientizando a população da região metropolitana, porque se nós nos tornarmos independentes, a gente vai usar como exemplo o estado de Goiás e Tocantins, que isso beneficiou as 2 regiões. Goiás, por incrível que pareça, Goiás cresceu e Tocantins se desenvolveu. Então, assim, com a independência, então, não foi prejudicial para o estado de Goiás Tocantins ter se tornado independente. A região de Tocantins que diziam que daria prejuízo à nação. E não dá. Está mostrando aí que o agro tem contribuído muito naquela região para o PIB nacional. Em contrapartida, outros estados antigos aí estão dando prejuízo ao Brasil. Então, veja bem, a estratégia é essa, da gente fazer essa parceria com os mineiros, mas também a gente conscientizar a população da região metropolitana que essa separação, essa independência da nossa região será bom para eles também, porque sobrará dinheiro para eles lá. O pouco que se investe aqui, que é pouco para nós, mas eles não investirão mais, vão investir lá. E o estado de Minas Gerais tem um interesse, alguns políticos mineiros têm interesse também nessa parceria conosco, nesse pacto. Por quê? Porque Minas Gerais também tem uma região ali que está subdesenvolvida. Minas Gerais tem um problema muito grande, que é o pagamento de royalties para outros estados, né? Para exportar, importar suas mercadorias. E a gente estaríamos fazendo um acordo com Minas Gerais de ceder um porto, né, uma área para a construção de um porto que Minas Gerais não tem. Então, essa discussão que a gente vai estar ingressando agora nessa campanha, né, o que a gente está esperando para desencadear essa campanha os estudos técnicos, que a gente já tem o preliminar, que é o estudo técnico do geógrafo Casolato. Ele aponta a região como um dos estados que serão os mais promissores do Brasil, né?
nós seremos um estado rico. Ele fala em 34 movimentos que propõem a independência e ele analisa que 8 têm condições e que nós somos, assim, o que mais tem condições de se autossustentar, sem dar prejuízo do governo. Em outras palavras, existem, em média, 30 movimentos de criação de novos estados. Isso. Dos mais de 30, em média 30, 8 são viáveis. Isso. Mas dentro desse contexto dos 8, o estado do Bahia do Sul é o mais promissor. É o mais promissor. Desse jeito. Talvez seja aí talvez esteja aí focada essa rejeição de Salvador nesse movimento de criação do estado do Bahia do Sul, porque eles não vão querer também perder esse filão, porque embora se suponha de que Salvador ganhe com a divisão, efetivamente não vai ganhar, porque vai deixar de sangrar o sul da Bahia. Tem essa questão aí que parece uma faca de dois gumes, quando a gente fala assim, a região de Salvador não terá muito prejuízo, né? A gente fala não terá prejuízo, porque também a atenção deles ficará mais restrita à região que eles vão ficar. Se acontecer também com a questão do estado de São Francisco, né? O estado de São Francisco. Aí veja que é aquela região de Barreiras, seria Barreiras a capital do estado de São Francisco. Né? Então, assim, a gente tem muita riqueza. E por que não se abre mão? Aí lá atrás, na campanha do estado de Santa Cruz, foi feita uma campanha dirigida pela agência de Duda Mendonça, né, que combateu a ideia da criação do estado de Santa Cruz, alegando que a Bahia não se divide Jorge de Amado, Maria de Betânia, Caetano de Veloso, Gilberto de Gil, mas foi ali uma campanha de interesse deles, em detrimento do nosso interesse, tá? E ali eu tive com Duda, muito recente, eu acho que há uns 8 anos atrás, em Salvador, conversando sobre isso, e ele brincou, agora me contrate que eu faça a campanha inversa. Eu fui contratado para dizer que não estava certo, mas agora eu acho que a região lá pode ser um estado sim, entendeu? Então, aí diante de tudo que tem se desenvolvido, porque esse projeto não é novo, né? Qual a expectativa? É óbvio que não se pode esperar também que haja uma efetivação dessa criação do novo estado para amanhã. É uma coisa que vai demandar estudos, aí depois a apresentação do projeto, desengavetamento, porque o projeto já está lá, mas o projeto vai ter que ser readequado, porque a realidade hoje é outra. Naquele momento nós não tínhamos a economia do eucalipto, naquele momento nós não tínhamos assim uma exploração maior do próprio turismo, nós não tínhamos uma realidade que hoje é diferenciada, mas que tem lá um arcabouço, tem lá já um espelho do que seria. Tem assim, por exemplo, na área estrutural, eu acho que o projeto já tem um avanço muito grande, mas essa readequação, você falou da comissão de estudo, né, dessa nova realidade. Vocês estão partindo desse projeto que já existe no Congresso ou vocês estão fazendo um projeto completamente inovador? Nós estamos estudando o que foi apresentado lá e faltaram muitas informações técnicas, inclusive, num parecer lá do IBGE, alegou-se isso, que o projeto carecia de mais esclarecimentos técnicos. Então, assim, a gente não vai pecar por isso. Porque agora nós fizemos esse estudo preliminar geográfico, a gente vem com o estudo econômico, pormenorizado, que mostra que a região tem esse potencial e que antigamente a gente vivia basicamente da monocultura, hoje não, como você acabou de falar. A gente tem hoje minério, por exemplo, a Bahia hoje tem, na Bahia do Sul, né, uma grande mina de vários minérios, como manganês, ferro, a gente tem até alguns minérios especiais, né? E aí isso garante... Se o projeto abranger até Conquista, tem urânio. Mas aí até Caetité o projeto. Se for até Caetité, tem urânio. A gente tinha um grande entusiasta, Val Cabral, do movimento de criação do estado Bahia do Sul. Daqui a pouco eu vou explicar até porque Bahia do Sul e não mais estado de Santa Cruz, né? A gente tinha um grande entusiasta que era o prefeito de Conquista, que chegou a falecer, né? Guzmão, radialista, inclusive. Então, aí ele estava assim muito entusiasmado, chegou a fazer até reunião com alguns prefeitos e lá. Ele foi motivado pelo prefeito Eduardo Vasconcelos, que é o prefeito de Brumado, né? Hoje está no nosso movimento, o Eduardo. Então, assim, as pessoas lá estão assim propensas a alavancar esse movimento.
daquela região. Então, o projeto abrange também essa região, tá? De Conquista até Caetité. Então, será um grande estado. E essa população envolvida aí nesse trabalho vai conseguir alavancar esse trabalho de forma satisfatória para nós. A gente, aí respondendo a questão do por que não mais estado de Santa Cruz e estado Bahia do Sul. Constatou-se também lá atrás que o baiano não quer deixar de ser chamado de baiano, questão de identidade, né, identitária. Então, os baianos querem continuar sendo chamados de baianos. E simplesmente pela mudança de nomenclatura, da questão do Bahia do Sul ou estado de Santa Cruz, muitas pessoas estão dizendo que não aceitariam o projeto, tá? Gostariam de continuar sendo baianos. Daí foi necessário fazer essa mudança, que a princípio alguns membros do Movisul, que é a comissão que orienta esses trabalhos, discordaram que tinha que ser ou continuar estado de Santa Cruz ou estado da Mata Atlântica, Monte Pascoal, né? Estado de Cabralha, e aí nós fomos orientados por duas agências de publicidade, 2 publicitários, que são também entusiastas da causa, o Tião e o Silvio Roberto, que era necessário dar o nome de Bahia do Sul para que o baiano do Sul não se sentisse afastado da sua identidade. Então, né, um dos grandes entraves também é quando fala onde seria a capital, né? Uhum. Alguns defendem, eu defendo que seria em Eunápolis por uma questão geográfica. Sim. Né? Eunápolis fica perto de Porto Seguro, que tem porto, que tem aeroporto. Já Porto Seguro não ser local, por conta de que a área urbana de Porto Seguro já está extremamente asfixiada em período de alta estação, asfixiante você transitar por Porto Seguro. Então não seria a cidade propícia para uma capital. Já Eunápolis é uma cidade plana, uma cidade com perspectivas enormes de crescimento nos 4 pontos cardeais. Mas existe um grupo considerável que fala que a capital teria que ser Ilhéus. Aí eu acho que quase pelo mesmo motivo de Porto Seguro não poderia ser Ilhéus. Outros defendem Itabuna. Aí eu sou mais flexível ao entendimento de que a capital deveria ser Ilhéus e Itabuna. As 2 cidades deixariam de ser autônomas, passariam a ser uma cidade apenas, aí sim com o nome de Santa Cruz. Uhum. É o que dentro do movimento, que faço parte, defendo. Uhum. É que nós tenhamos Ilhéus e Itabuna transformada numa cidade apenas, entendeu? Com o nome de Santa Cruz, e esta seria a capital do estado do Bahia do Sul. E você, particularmente, qual é a sua ideia? Aonde você imagina, você coordenador, que estaria melhor a fixação da capital do novo estado? Olha, nesse sentido, o Casolato, que é o geógrafo da USP que a gente contratou para fazer esses estudos, ele acha que deve escolher um lugar onde centralize melhor isso aí. Mas tem que se avaliar várias questões, né? A infraestrutura da cidade, como é que seria. Se você for olhar a questão que beneficia Itabuna e Ilhéus, as BRs. Inclusive já seria um ponto positivo. Aeroporto, tudo isso seria, né, mais viável. Mas é uma questão que a gente tem que levar para o plebiscito, para a população decidir, né? Então, mas assim, se você for ver as cidades mais... O Casolato, ele fala até, quando ele vai analisar a coisa do ponto de vista geográfico, aí ele fala em Itapetinga, mas se você comparar Itapetinga com a infraestrutura de Itapetinga com Itabuna, de porto e aeroporto, e a questão das BRs que cruzam aqui, então assim, seria mais vantagem cá, né? Mas é uma coisa que o povo é que vai decidir, né? E aí você também, quando decide por Itapetinga, você acaba perdendo um pouco do potencial político na defesa do projeto, né? Se você bota, por exemplo, Itabuna, como a gente não pode negar uma certa rivalidade entre Itabuna e Ilhéus, que ainda persiste, é um fato, né? Diminuiu muito, mas ainda existe uma rivalidade de Ilhéus e Itabuna, aí você teria problema com os ilhéenses aceitando o projeto. Mas se fosse o inverso, né? Se o movimento defendesse a capital em Ilhéus, aí você teria
né, a inversão desse ressentimento. Mas eu acho que fazendo a proposta de juntar duas cidades, por essa questão de nomenclatura obedece mais um critério histórico, né, de pertencimento. Eu sou ilhéense, sou itabunense, mas na medida que o ilhéense e o itabunense passa a ter consciência do que seria melhor ser para ambos, né? ambos juntos, né? Porque você tem assim, uma perspectiva, caso isso aconteça, por exemplo, a criação do centro administrativo do novo estado. É claro que teria que ser entre as duas cidades. Né? Por si só, isso já daria um emendamento. Você já não saberia onde começou e terminou uma das duas cidades. Né? Você tem os casos, por exemplo, em Salvador, e eu vou citar só a Bahia. Você não sabe aonde começa e onde termina Simões Filho e Lauro de Freitas, que fazem parte da zona metropolitana de Salvador. Já Veracruz e Itaparica, a divisão é somente, né, o ferryboat, somente o mar. Isso. Aí você tem aqui, próximo de nós, Aurélio Leal e Guaitaba, onde a única divisão do município é o rio... Contas? Rio de Contas, ou seja, é só uma ponte que separa dois municípios. Então, quando você faz com que as duas cidades se juntam e elas passam a ser apenas uma cidade, aí você tem uma metrópole. Aí você tem uma cidade que vai para, rapidamente, quase 1 milhão de habitantes. Né? Você vai, eu não tenho dúvida que uma vez efetivada a capital nas duas cidades, Ilhéus e Itabuna, aí você teria essas cidades transformadas numa única capital e com um crescimento demográfico geográfico enorme. Sim, sim. Sabe? Só a estrutura, o aparelhamento do Estado nas suas áreas de legislativo, judiciário e executivo já daria, sim, uma perspectiva de geração de emprego que teria que buscar trabalhadores em outros estados. Sim. De tanto volume de obras, né, e de investimentos. Esse é um ponto interessante que você tocou, Vival Cabral. Essa questão de trabalhadores. A gente está num estado, já estou chamando de estado, né? O estado Bahia do Sul, que a gente tem uma situação. Dentre todos os aspectos estudados, uma situação também estudada é a questão da mão de obra. Se a gente pensar no agronegócio, na cacauicultura que é forte, vai ficar mais forte com a nova tecnologia empregada na cultura, né? Então vai ficar mais forte ainda a cacauicultura, tem crescido muito a questão do café, mas já se constata uma falta de mão de obra. Tá? O produtor rural hoje tem uma dificuldade de encontrar trabalhador. Com o êxodo rural que ocorreu nessa região, depois da vassoura de bruxa, algo criminoso que deu uma barrada na nossa economia, e você foi das pessoas que denunciou essa situação, isso fez com que a população rural viesse para a cidade. Né? O trabalhador rural, ele envelheceu, né? Os filhos não têm mais esse costume, esse hábito, e não estão dispostos a voltar à zona rural para trabalhar. E aí nós teríamos que resolver essa situação. De que forma a gente pode resolver, implementar mais ainda o agronegócio, que se desenvolveu bastante aqui na nossa região, se a gente não tem mão de obra suficiente? E aí isso é uma questão para a gente estar buscando solução. Sim, mas aí não seria importante justamente começar a viabilizar a diversificação da economia? E nós já temos algumas sinalizações nesse contexto. Sim, né? Está diversificada, mas assim, se você pensar hoje o agronegócio ainda é o forte da nossa região. E vai se tornar mais forte ainda, porque o cacau começa a produzir mais com nova tecnologia. Nós temos, eu já vi estudos onde serviços, agronegócio e comércio são assim, os mais fortes, né, setores da economia. Mas a industrialização, que fez com que, por exemplo, a zona metropolitana de Salvador tivesse um crescimento vertiginoso nas últimas 2 décadas, inclusive com o advento de muitas indústrias que foram implantadas, sobretudo em Camaçari e no Centro Industrial de Salvador, essa economia não existe por cá, muito pelo contrário. As cidades, Itapetinga perdeu, Itororó perdeu, Itabuna perdeu, Ilhéus perdeu muitas indústrias, enquanto essas regiões ganharam indústrias. Agora mesmo o governador esteve na China,
para trazer uma grande indústria de automóvel, uma montadora de automóvel, para Camaçari. Né? Não se pensa na região sul da Bahia quando o assunto é industrialização. Sim. Você acha que a criação do estado Bahia do Sul pode fomentar essa economia? Com certeza. Pode criar outras alternativas de geração de emprego certeza. e qualificação o que poderia hoje estar fazendo? O governador do estado Bahia do Sul poderia estar fazendo o mesmo papel que está, levando para a Bahia de Salvador a indústria para o sul da Bahia. Mas por que o cara não pensa no sul da Bahia? E não existe nenhuma representatividade política que possa estar correndo, né, buscando isso. Então, o governador atende aquela população que está ali próxima dele e exigindo que seja feito algo. E a nossa população, infelizmente, o sul da Bahia, tem essa carência de representatividade também, política, né? E a distância é muito grande. Esse aspecto aí que você cita agora também é muito importante nessa discussão, porque, só para você ter uma ideia, no eixo Ilhéus-Itabuna, só para você ter uma ideia, teve um período, há umas 3 décadas atrás, que somente Ilhéus tinha 3 deputados. Você lembra os 3 Jorge? Sim. Jorge Age, Jorge Medauá e Jorge Viana. Jorge Viana. Eram 3 deputados federais só de Ilhéus. Hoje nós não temos um só. Nós não temos um deputado federal, não temos. Nós temos ali no Extremo Sul o Neto Carleto. Né? Eu acho que se restringe a isso. E a nível de estadual, nós temos o quê? A Sônia Galvão de Ilhéus, nós temos o Rosenberg, que dizem que é de Tororó, de Tapetinga, mas que efetivamente está mais para Salvador do que para o sul da Bahia. Num projeto desse, com certeza, ele seria contra. Então, nós estamos muito limitados a nível de representação e nós precisamos de vozes na Assembleia Legislativa e no Congresso Nacional. Nós não temos um senador. Não temos um senador. Uma vez criado o Estado do Bahia do Sul, nós teremos 3 senadores. Sim. Nós teremos um governador, um vice-governador, nós teremos aí uns 22 deputados federais e uns 35 estaduais. Olha só que vantagem na área de representação política, porque a gente sabe que as decisões de verbas e obras advêm justamente dessa força política que, infelizmente, hoje nós não temos. Infelizmente. Agora, as pessoas alegam assim, olha, mas a criação do Estado vai ter essa oneração, vai se gerar dívida, despesas por conta de que vamos ter mais deputados, mais senadores, mais um governador para sustentar. Não, a gente vai ter o nosso, sustentar o nosso, a gente sustenta os governadores, os deputados de outras regiões, então nós sustentar os nossos para o nosso desenvolvimento. Porque os deputados hoje estão preocupados em manter as suas bases, tá? Em buscar emenda para os seus prefeitos aliados, mas não está preocupado em apresentar um projeto de desenvolvimento regional. Não existe. Não existe. Você não vê hoje a discussão em relação ao sul da Bahia, um deputado, um senador, que tenha apresentado um projeto de desenvolvimento de sustentabilidade regional. Ele está preocupado em manter suas bases. Mandar uma emenda para o prefeito, manter ali os seus cabos eleitorais, mas você não vê aquele deputado com aquela vontade de fazer uma região crescer. A gente está nessa carência, né? E há algum tempo, né? E aí a gente depende das migalhas. Quando o outro acha que pode, um deputado de outra região acha que pode dar uma emendazinha, olha, você me dá uns votos aí que eu te dou uma ambulância e tal, aí a pessoa recebe uma ambulância, vai ainda aplaude, oh, que bênção, o deputado deu uma ambulância. Às vezes na inauguração ou na vinda dessa ambulância se gasta mais na festa do que no valor da ambulância. É isso. Guilherme, a gente é abnegado também, né, pela proposta de criação do Estado do Bahia do Sul, tenho certeza absoluta que vai mudar a realidade dessa região. A gente fica na expectativa desse movimento se desenvolver. Nós o parabenizamos pela essa abnegação sua de coordenar esse movimento, de ser um guerreiro na defesa dessa proposta, e a gente espera que efetivamente nós tenhamos aqui a criação do Estado do Bahia do Sul, para que essa região tenha mesmo um desenvolvimento e recupere o tempo perdido com 523 anos de menosprezo, de esquecimento, de abandono pelo poder central baiano. Quero lhe agradecer a participação conosco e, é óbvio, o espaço estará disponibilizado para, eventualmente, você precisar retornar por aqui. Muito obrigado, Val Cabral. Obrigado a todos os telespectadores. A gente só tem a agradecer e vamos avante com a ideia de que somos baianos do Sul. É isso aí. Obrigado, Guilherme. Obrigado também a você, meu amigo, você, minha amiga, que está sempre nos prestigiando com a audiência. Fiquem todos com Deus e não se esqueçam jamais de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida.